Fala galera ligada no Band Esportes, eu sou Moisés Martins e estamos aqui de volta com o Band Esportes. Hoje com um conteúdo muito mais que especial, né? Um conteúdo diferente do que a gente está habituado a fazer. A Riot Games convidou a gente para testar o League of Legends Wild Rift, que lança amanhã, no dia 29 de março. E eu basicamente é o League of Legends Mobile, mas com algumas aspas que eu vou explicar durante o vídeo. E aí eu joguei um pouquinho, eu gravei algumas gameplays e agora eu vou trazer a opinião aqui pra vocês que querem jogar, que estão ansiosos pro lançamento e querem saber muito mais sobre o LoL Mobile, vamos chamar assim. Então, bora pro vídeo. Bom, antes de começar a falar um pouquinho aí sobre o que eu achei, né, do Wild Rift, a gente tem que explicar um pouquinho mais do passado, né? O League of Legends Wild Rift, ou LoL Mobile, ele foi anunciado na live de 10 anos do League of Legends, na comemoração de 10 anos, lá em 2019. E junto dele foi anunciado um novo card game, que agora a gente já está bem habituado, né, que é o Legends of Runeterra, que expandiu um pouco mais do universo do próprio League of Legends, né? Foi anunciado também o Project A, que agora já é o conhecido e famoso Valorant, né? Mas ainda estava em fase de desenvolvimento. E foi anunciado também um port para o League of Legends nos celulares, porque a gente via o mercado mobile crescendo muito, né? Ainda está em grande crescimento e a Riot entrou em peso aí, não só anunciando para os celulares, mas também para uma futura adaptação para os consoles. E desde então o hype veio crescendo, o hype veio ficando cada vez maior. E agora a gente se aproxima do lançamento aqui no Brasil, porque em outras regiões ele já foi lançado, né? Tivemos alguns atrasos, aí, alguns imprevistos por parte da Riot Games que fizeram com que o jogo fosse postergado aqui no servidor brasileiro, mas ele já vai ser lançado amanhã, no dia 29. E a maioria dos jogadores aí que estão habituados ao League of Legends, eles. Na verdade é um senso comum, né? Que o LoL Wild Rift, na verdade, é um LoL transformado do PC para os celulares, o que não é muito uma verdade, né? Você não pode começar a jogar Wild Rift achando que vai ser uma experiência igual, 100% igual ao League of Legends de computador aí, que já tem 11 anos de existência aproximadamente. O que a Riot fez foi um port muito bem adaptado pro dispositivos mobile, porque assim como eles já citaram em algumas entrevistas, trazer a experiência de Summoner's Rift, do Aram, mas o modo clássico do League of Legends no computador para um dispositivo mobile talvez não fosse agradar tanto o público que mais joga aí nos celulares, né? Então eles fizeram uma adaptação, então a gente tem partidas menores durando assim em média 20 minutos no máximo, em compensação no League of Legends de computador a gente pode ter partidas de até 50 minutos, 40 minutos. Nas partidas que eu joguei geralmente foram 15 minutos, 20 minutos. Então você tem objetivos mais claros, né, no Wild Rift. Então o jogo praticamente te dá na mão assim quando o dragão nasce, quando um arauto nasce, quando o barão nasce. E também ele é mais simplificado. Então a gente tem rotas mais curtas, isso eu digo entre a primeira torre e tier 1, né, da lane e a base. Então você consegue chegar mais rápido na lane, o valor dos itens, né, para quem tá vindo do League of Legends de computador, pode ser ainda estranho, que nem foi para mim da primeira vez, mas os valores dos itens são diferentes, obviamente, para tornar o jogo um pouquinho mais dinâmico, né? Porque não pode. Acho que é bem raro, assim, nos jogos, a não ser, por exemplo, jogos com Battle Royale, das pessoas ficarem muito tempo na tela do celular jogando uma partida só. Então você tem que encurtar esse tempo. E uma das medidas que a Riot fez para conseguir isso foi diminuir como posso dizer, o tempo que você usa para adquirir itens dentro da partida, né? Enquanto no LoL você tem que farmar lane, side lane e estudar um pouquinho a rotação de mapa e ver onde está melhor para farmar. No Wild Rift, perdão, é tudo mais simplificado, então você consegue fechar itens mais cedo, fechar a build mais cedo. E isso acaba dando num jogo mais rápido, num jogo mais
fluido. Outra coisa também que eu percebi que foi uma adaptação em algumas habilidades dos campeões, né? Eu sou main ADC aí, como vocês podem ver aí na gameplay, o meu nick, né? Eu sou main ADC, então eu joguei muito mais de ADC, né? Eu vi algumas diferenças, por exemplo, na skill da Ashe no Q, que normalmente no LoL de computador são 4 acúmulos, se eu não me engano, são 4 ou 5 acúmulos para você começar a bater mais rápido. Aqui são 6 no LoL Wild Rift. A Ultimate você pega no nível 5 também, o que torna o jogo bem mais rápido. E você consegue ver pela lane ser mais rápido e por ter itens mais cedo, você consegue ver como fazer? Uma trocação, né? Vamos usar esse termo, lutas mais frequentes. Então, os times estão sempre em constante luta, estão sempre aí pokeando, sempre lutando e muito mais. Quando eu comecei a jogar LoL lá ainda em 2013, né? Eu lembro ainda que eu entrei no tutorial um pouco perdido, porque foi meu primeiro contato com o MOBA. Então a gente não sabia, eu não sabia direito, né? O que fazer, por que tinha que avançar na base, aonde estavam os itens, né? Acho que todo iniciante de LoL faz essa pergunta. E lá em 2013 o tutorial ainda era muito parrudo, ainda era não muito intuitivo. Agora, esses últimos tempos eu joguei o tutorial do LoL normal, né, de computador. Tá melhor, mas o tutorial do LoL Wild Rift pra mim foi ótimo, tipo, me surpreendeu porque é muito intuitivo, de verdade, você consegue entender tudo que você tem que fazer, entender que cada campeão tem sua característica, os comandos você consegue pegar muito rápido, tipo, muito rápido mesmo, enquanto no LoL de computador você tem alguns segredos, vamos dizer assim, né, por exemplo, usar os itens ativos, né? Apertando o teclado numérico do seu próprio teclado. No LoL Wild Rift é muito mais intuitivo, então ele praticamente destaca para você o que você tem que fazer a cada segmento aí de partida no tutorial. E nas primeiras partidas, obviamente, também quando você entra contra os bots e também contra num PVP, né? Pessoa contra pessoa, você acaba tendo algumas dicas também muito importantes, por exemplo, como fazer um ping no mapa para sinalizar algum objetivo, algum perigo, alguma ajuda para sua equipe, como fazer, por exemplo, soltar uma ultimate, que também foi muito bem acertado pela Riot. Você consegue mirar muito bem no celular, o que é uma dificuldade já em FPS, que é um gênero mais consagrado nos celulares. E a Riot conseguiu adaptar muito bem. Então, por exemplo, eu jogando de Jinx ou de Ezreal, até mesmo com a Ashe, eu consegui mirar sem precisar deslocar a câmera para ver onde os adversários estavam. Né? Você consegue ter uma mira muito fácil pelo minimapa. E é basicamente porque você não tem essa facilidade para deslocar a câmera, né? Enquanto no LoL de computador você joga o mouse bem rápido ou simplesmente só joga com a câmera destravada, no LoL Wild Rift a gente não tem essa opção. Que pode ser estranho para alguns, mas para mim, que sempre joguei de câmera travada, é normal, é vida que segue. Então eu achei muito bom sim esse novo sistema de miras, essa adaptação de skills e habilidades dos campeões, tanto as runas, os itens também, eu gostei muito do LoL Wild Rift. Outro destaque também para mim aí do Wild Rift que tem que ser mencionado é a compatibilidade do jogo, né? Porque a gente viu aí em promos, em vídeos lançados, muitas animações, né? Bem feitas as animações dos campeões, diferente do LoL, né? A maioria dos campeões anunciados tinha uma certa diferença com o LoL, que até gerou um ciúmes, vamos dizer assim, né? Dos jogadores de LoL de computador. Então a gente viu muitas animações e muitos jogadores já começaram a achar que talvez um celular mediano não rodasse, né? Mas aí a Riot também foi genial porque viu o sucesso que, por exemplo, o Free Fire está fazendo com dispositivos mais, vamos dizer assim, de baixo nível, né? Que não são voltados a jogos e conseguiu fazer um port muito bom aí pro Wild Rift. Eu joguei num Xiaomi Redmi Note 6 Pro, que é um celular de 2018, se eu não me engano. Ele tem uma capacidade de processamento e memória RAM ok, nada mais do que isso. Ele atualmente serve muito bem para redes sociais e navegação de internet. Jogos ele não consegue aguentar muito bem. E foi com ele que eu gravei essas imagens aí que vocês estão vendo. Então eu consegui manter ali uma taxa de quadros de 30 FPS por aí, 30 frames, né? Aí sim, obviamente, quando eu ligava o gravador de tela, ele dava uns gargalos, mas
Em geral, o Wild Rift rodou bem. Não posso dizer também que rodou as mil maravilhas 60 FPS, né? Rodou muito bem no meu celular e me surpreendeu, porque eu achava que não ia rodar, até por isso eu até não tava com um hype tão grande assim. Mas aí eu baixei, testei e rodou. E também rodou numa qualidade alta, né? Nós temos a qualidade de. Se eu não me engano, são divididos em duas configurações, né? Que é qualidade, que você prioriza gráficos, prioriza texturas, prioriza animações. Então ele vai consumir um pouco mais do seu processamento do seu dispositivo móvel. Você tem desempenho, que ele dá uma enxugada em tudo isso para você poder jogar com um jogo mais fluido. Eu comecei jogando no modo qualidade, então ele travou um pouquinho mais, tinha alguns gargalos, mas depois eu mudei pro modo desempenho e ele rodou perfeitamente. Eu consegui jogar bem, eu consegui, enfim, desenvolver aí a gameplay. Bom, agora falando um pouquinho aí dos pontos negativos do jogo, né, do LoL Wild Rift. Eu sempre fui um jogador de MOBA de computador, do LoL de computador, tenho mais ou menos 8 anos aí jogando. Eu nunca tive uma experiência antes num MOBA para dispositivo móvel. O Wild Rift foi o primeiro jogo aí MOBA que eu peguei para jogar no celular. Então para mim tudo foi estranho ainda, mas isso é uma experiência pessoal minha e de quem estiver jogando aí o MOBA pela primeira vez. Eu ainda tive algumas facilidades aí por conta de ser habituado com o LoL de computador, então os campeões eu conheço, as mecânicas eu conheço, mas para mim ainda foi um pouquinho estranho. A poluição de tela também eu acho que a Riot não tinha muito como fugir, mas ainda assim chega a atrapalhar um pouco. Então, por exemplo, se no LoL de computador a gente tem algumas dificuldades quanto à clareza de poluição de tela. Então, se você está na bot lane e você se joga de câmera travada, você tem um certo problema em enxergar os inimigos. No LoL Wild Rift isso é até bem construído, mas ainda chega a atrapalhar um pouco. Outra coisa também que eu notei é que a dificuldade de interagir com o mapa. Então, você consegue observar o mapa muito bem, né? Os itens, os ícones dos buffs, dos monstros da selva, dos campeões são muito bem feitos no mapa. Porém, uma coisa que é essencial no LoL de computador, né? No LoL que a gente está habituado, é a interação com o mapa. Então, você arrasta a sua câmera para ver situações do mapa. No Wild Rift não tem como fazer isso de um jeito tão prático. Você tem que soltar o dedo que você controla o personagem para ver o mapa. Isso implica em você parando para ver o mapa e coisa assim. Eu se tem uma configuração para mudar talvez o lado do mapa que nem tem no LoL de computador, eu não achei, eu procurei, mas não achei. Um outro ponto extremamente negativo para mim, mas que não impacta tanto assim no jogo, é a narração durante a partida, que eu simplesmente detestei, porque a gente sempre espera um alto nível de dublagem vindo da Riot Games, né? Eu tinha visto já no evento de Florescer Espiritual, no LoL de computador, teve ali um mapa especial que tinha uma narração já estranha, eu já não curti aquela ali, mas no Wild Rift é uma narração que normalmente ela desaparece. Então, por exemplo, você não consegue ouvir direito, você não consegue entender direito de vez em quando o que o narrador fala, e acaba sendo importante, né, para você saber o que está acontecendo no mapa, com a sua equipe ou com a equipe inimiga, e também que a dublagem, na minha opinião, não nada contra o narrador ou dublador, né, da narração, mas eu acho que foi uma dublagem que poderia ser melhorada, poderia ser improvisada com o mesmo dublador ainda, mas os efeitos da voz eu acho que ficou um pouco forçado ali e acaba, em vez de incentivando, desincentivando o jogador aí a ouvir a narração de fato. Outra coisa também que chegou a me incomodar foi o sistema de auto-ataque, né? Eu sou habituado a jogar mirando o ataque no LoL de computador, e para mim não foi tão difícil assim atacar no Wild Rift, mas pensando em jogadores iniciantes, você tem um sistema muito mais prático do que no LoL normal, que você consegue mirar na torre ou no Minion, você consegue escolher, mas aí o principal botão de ataque ele acaba sendo às vezes confuso, porque você aperta bastante ele, né, para mudar o alvo ou para andar e atirar, que a gente chama de kaitar, né? Então você aperta bastante ele, ele vai batendo, mas chega uma hora que ele para. Então acaba sendo confuso. Não é, por exemplo, que nem no LoL de computador, que ele tem um auto-ataque fixo. Então, se você parar o seu campeão e tiver alguma unidade inimiga perto, ele vai batendo automaticamente. No Wild Rift não tem isso, você tem que comandar o ataque. E tem horas também que você, por exemplo,
foca uma torre, foca um campeão inimigo e o seu personagem simplesmente esquece que tudo existe, vai atrás dele. Então eu achei isso muito estranho. É muito não intuitivo você depender do ataque básico, que acaba sendo, assim, na maioria das vezes para jogadores iniciantes, acaba sendo uma função que não pode ser deixada de lado, entendeu? Então é uma função essencial para eles que acabou ficando um pouquinho distorcida no Wild Rift. E no geral aí, falando sobre os pontos negativos, né, a gente pode englobar tudo aí que envolve um jogo mais dinâmico, mas ao mesmo tempo você precisa parar para fazer certas coisas, o que acaba incomodando, né? Que nem eu falei já, eu sou acostumado com o LoL de computador, então para mim é muito mais prático ser mais dinâmico em alguns atalhos, algumas coisas assim. Por exemplo, no Wild Rift você tem que apertar e segurar uma certa habilidade para você ver a descrição dela e tem um texto que não é muito intuitivo, assim, eles realmente colocaram o texto inteiro da habilidade, então eu acho que poderia ser um pouquinho, sabe, você colocar o principal efeito, o dano e alguma coisa extra apenas, não precisa colocar toda a descrição, porque incentiva um pouquinho mais a dinâmica do jogo. Então você não precisa parar para ler, você não precisa parar o que você está fazendo para poder ler uma habilidade em um momento de ação, por exemplo, para ver se ela vale a pena ou não ser usada numa teamfight, por exemplo. Por fim, o LoL Wild Rift chega aí como um dos jogos mais aguardados para o cenário mobile desse ano e eu acho também que ele de longe ele consegue desbancar alguns seus concorrentes para ficar nas primeiras colocações de mais baixados e mais jogados. E ainda acho também que ele pode concorrer sim a algumas premiações, porque é um jogo muito intuitivo para você jogar em qualquer lugar. Tanto em casa, tanto no trabalho, na escola, com os amigos, sozinho. Enfim, você pode jogar com quem você quiser e aonde você quiser. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o gostei aí embaixo, se inscreva, compartilha esses vídeos aí com os amigos para mostrar um pouquinho mais do LoL Wild Rift. E também segue a gente nas redes sociais, @bandesportes, com o melhor da programação todos os dias. Também notícias sobre esportes, você também acompanha em nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção aí e até o próximo vídeo. Falou!